Deixa eu sentar de cá, que vai sentar que eu cheguei. Não sei o que eu vou falar. Mas sobrou para ele. Capítulo 1, versículo 19. Analisar, refletir, ponderar são modalidades do ato de ouvir. É indispensável que a criatura esteja sempre disposta a identificar o sentido das vozes, sugestões e situações que a rodeiam. Sem observação, é impossível executar a simples tarefa no ministério do bem. Quem fala, doutrina. Um guarda, outro espalha. Só aquele que guarda, na boa experiência, espalha com ele. Observações e cometido nas palavras deve ser tardio e irar-se. O caminho humano oferece diariamente variados motivos à ação. É útil adiar a expressão para o dia seguinte, porquanto, por vezes, surge a ocasião de exame mais exato e a ira desaparece. Tenhamos em mente que todo homem nasce para exercer vamos serenar, elevar os pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso, pedindo a Ele que derrame bênçãos de amor, bênçãos de paz sobre nós, sobre esse ambiente, que possamos estar aqui agora, envolvidos em mentores espirituais, que nesse momento estejam conosco. Jesus, na sua infinita misericórdia, possa estar presente. Bom, pessoal, hoje estava programado o doutor Arnaldo, mas ele teve um probleminha e não pôde. Iria chegar um momento, todas essas mensagens, todas essas revelações divinas que chegaram para a humanidade. O que nós percebemos no mundo de hoje? Quem é evangélico acha que a religião dele é a que está certa e é a melhor. Quem é budista da mesma forma. Quem é adepto do islamismo também pensa da mesma forma. E quem é espírita? O espírita, se pensar dessa forma, é equivocado. Porque a doutrina espírita nos esclarece que não existe uma religião melhor do que a outra. Porque as religiões todas são caminhos que nos realmente caminhos. Então, para mim, se para mim a doutrina espírita é melhor, eu tenho que considerar que a religião do meu irmão que é católico, a dele é melhor. Para ele. Então vamos pensar que todos deveriam ser católicos. Não tem opção de escolher uma outra religião. Qual que é o fundamento do ensinamento católico cristão? 17 para 18 anos, eu tive uma experiência de amargando problemas muito
Nessa época, é muito tempo atrás, hein? Nessa época, Sérgio Pacheco ainda passava os trilhos. Eu comecei a trabalhar, eu era menor de idade ainda. Eu estava atravessando lá a praça e vi uma senhora, até hoje eu emociono quando eu lembro disso, eu vi uma senhora catando milho, grãos que tinha caído dos vagões que passavam. Que era o que ela tinha para fazer naquele dia para aquelas crianças. Ela estava com 3 crianças. Nesse momento eu olhei para o alto e perguntei: onde está Deus? Essa foi a minha primeira experiência amarga, que é misericordioso, mas que permite uma situação dessa. Uma mãe. Aí eu comecei a peregrinar por uma ou por outra religião, fazendo pesquisas. Conhecia uma, conhecia outra. Mas continuava revoltado, achando que Deus era injusto. O porquê das coisas, o porquê da vida. Na casa espírita eu tive a oportunidade, mas que ele, quem está fazendo a pergunta, ainda não conhece. Por exemplo, Cleusa. Você olha que mora aqui no bairro Brasília, que frequenta a casa espírita, assim, tal, é casada, tem 2 ou 3 filhos e tal. Então, alguém que a conhece poderia dizer isso dela. Agora, e Deus? Nós não podemos dizer que é Deus, porque alguém aqui conhece Deus? Alguém aqui já viu Deus? Deus já falou assim, de forma audível, com qualquer um de nós aqui? Como é primário no sentido de primeira. Então nós podemos até substituir para ficar mais fácil para a nossa compreensão. Então Deus é a inteligência suprema, significa que não existe outra inteligência acima dela. Acima dessa. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, essa mesa, que é obra dos homens, concorda que essa mesa aqui é obra dos homens? Vocês concordariam também comigo se eu disser que essa mesa aqui, que é obra dos homens, ela só e hoje está sofrendo as consequências dos seus desastinos. Até aí tudo bem, mas se fosse pode estar correto. Mas quando a gente olha para uma criança que acaba de forma, ele nos criou a todos no estado de simplicidade natural e ignorância. Ignorância no sentido de conhecimento. Ou seja, todos nós partimos do mesmo para compensar aquele que corre na faixa mais estreita do círculo, ele levaria vantagem. Então aquele que está correndo mais por fora, ele vai precisar da reencarnação. Não é uma reencarnação compulsória, com a nossa mente afetada, nos casos da idiotia. Qualquer um que seja mais ou menos saudável, nas suas primeiras travessuras, no primeiro exercício do seu livre-arbítrio, o que um pai e uma mãe faz? Ficam atentos a essa criança, tomando conta dela. Vou ou não vou? Faço ou não faço? Me relaciono com essa pessoa ou com outra? Só que tudo que nós fazemos, isso vocês já devem ter percebido, tem consequências. Um desses princípios se chama princípio do determinismo divino. Princípio do determinismo divino.
princípio impõe como fatal a irresponsabilidade. Nós só podemos ser responsáveis por uma ação nossa se nós, quando a fizemos no exercício do nosso livre-arbítrio. Reflexo, que nós não precisamos pensar para poder fazer. Se alguém vem nos atacar, a gente instintivamente procura um meio de nos defender. Não precisa raciocinar, eu vou fazer assim, quando ele fizer assim, eu faço assim. E nos ataca isso. Mas quando essa nossa ação ela é voltada para o próximo, nós vamos ter, possivelmente, a reação dessa pessoa. A criação está fundamentada num princípio que se chama eterno bem, porque Deus é eterno, é o Criador e o Criado. Nenhum desses princípios funciona isoladamente do outro. Onde existe justiça, existe também os fundamentos do amor. Se interpenetram, se complementam, andam de mãos dadas. Nós podemos dizer que esse eterno bem, a maior expressão desse, pelo poder, por se dar bem em todas as situações, nos leva a buscar a felicidade por vias equivocadas. Porque todos nós, toda a criação, eles evoluem, passam de um reino para outro reino. E quando eu falo passa, é a mônada espiritual que está habitando aquele mundo. Depois de em harmonia como os animais domésticos, como aqueles animais que são domesticados, discípulos. Vocês já notaram que eles denotam alguma inteligência? Aí, depois de passar pela... é que nós somos parte dessa criação. E a parte mais importante. Até que tenhamos maturação retilínea. O que seria uma evolução retilínea? Muitos desses espíritos que foram dóceis a essas orientações e seguir o caminho do bem. Dizem as crônicas espirituais que Jesus foi um desses espíritos que seguiu o caminho do bem, seguiu as orientações dos propósitos siderais. Mas muitos de nós desviamos desses propósitos superiores e fizemos mau uso da nossa liberdade, do nosso livre-arbítrio. Para que a nossa compreensão chegue até o momento do alto. É por isso que nós vemos na sociedade, nos lares, problemas de variadas formas. Dificuldades de relacionamento. Crianças que desde a mais tenra idade odeiam o pai ou ambos. Casamentos que parece que se colocaram no mesmo lar dois inimigos para se dividir. Mas também, infelizmente, nós temos aqueles encontros que, na verdade, são reencontros, onde a simpatia é instantânea, onde a confiança é recíproca. Esses encontros, assim, nos alimentam nossas vidas. Infelizmente,
lares, no ambiente de trabalho, na sociedade de maneira geral. Muito dedicado a isso, as simpatias e antipatias terríveis. As energias não combinam. Elas entram em choque e produzem um desconforto. Uma desconfiança de adultos, baixo das pontes, passando frio, fome, sede. Esses que estão nas grandes mídias, que gastam num dia, numa hora, uma fortuna que eu não gastaria uma existência inteira, porque não tem. Numa favela, aquela mais perigosa. No lar, onde o teto é uma folha de zinco, as paredes são protegidas por lonas pretas. Porque tem gente nascendo nessas condições. Mas tem outros nascendo no palácio. É fácil nascer no palácio ou é mais fácil nascer na família? Depende da condição do espírito. A quem foi oferecido outra oportunidade. Porque a riqueza, o poder, a autoridade é uma prova tão difícil ou mais do que a prova da miséria. A alma vai continuar existindo, uma vez criada ela se torna eterna. Então qual pureza é mais importante? A do corpo ou da alma? Então a primeira preocupação da doutrina espírita é iluminar consciências. Ela nos acusa. Quem aqui já foi abusado pela consciência? Quem aqui já sentiu realizado no passado? Muitos de nós podemos ter sentido isso. E consciência e conscientização é necessário no nosso processo evolutivo e muito necessário. Eu vou dar um exemplo para vocês. Fumado toda a sua existência. E ele está às voltas com o problema do tabaco. Ele sabe, conhece, orienta, passa receita, esclarece esse paciente quanto a esses malefícios. O paciente saiu do consultório, ele olha no relógio, olha, tem 10 minutos, 15 minutos, tem que essa consulta e a outra, na sua consciência. Então, meus irmãos, entre a informação, entre o conhecimento e a prática do conhecimento, existe um caminho a ser percorrido. Esse caminho, para os imaturos, ele é muito longo. Para aqueles que já têm maturidade espiritual, que se chama maturidade do senso moral, provavelmente é um caminho mais curto. Não fazer aos outros aquilo que nós não gostaríamos que nós fosse. Isso diz. Agora, se nós retirarmos uma palavrinha dessa frase, nós vamos chegar nos fundamentos do amor. Basta tirar o não. Aí a frase fica assim: fazer aos outros tudo aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. E veja bem, aprender a amar. Nosso objetivo primordial é amar. Que Jesus nos abençoe. Eu acho que a dor mais difícil e mais dolorosa é a gente ter a consciência e o conhecimento que a coisa é errada e a gente não consegue. Na prática, você entendeu? Essa relação com Deus, é porque a gente vai fazendo aos poucos. Eu acho que a gente não deve colocar assim, essa culpa muito grande em nós. Você vai vencendo aos pouquinhos, né?
Eu penso assim, dessa Não forma. você está certo. Porque Nada senão logo. a gente torna a coisa mais difícil, mais dolorosa. Acho que você tem que fazer essa É reforma verdade. íntima aos pouquinhos e não colocar assim, essa culpa toda. Há muitas moradas na casa. Quando nós desencarnamos, nós fazemos por merecer uma dessas moradas. É para lá que vem aqui no lado, às vezes falta para fazer com aqueles que vivem ali naquele lugar, que vão olhar para baixo, está avistando os outros